Pode ser. Deixa eu salvar abrir aqui rapidinho. Tá. Então, a gente já começou a gravação. Enquanto o Thiago vai vendo essa questão, pessoal, e ainda tem aqui algumas pessoas entrando. Então, boa noite para quem acabou de chegar. A gente vai começar. Pessoal, não sei se vocês já deram uma olhada no material da disciplina, mas, assim, a título mesmo de informação e de direcionamento para vocês. A gente tem lá como base de conteúdos, das 3 unidades que a gente está trabalhando nessa disciplina, um livro que é a base de todo alguns materiais de apoio, alguns materiais, certo? Que é o livro Antropologia e Turismo, Teorias, Métodos e Praxis. É um livro de 2 autores portugueses, né, o Gerardo Pereira e a Filipa Fernandes. É um livro recente, foi publicado em 2018, numa editora da Espanha. E, assim, a gente vai perceber que a antropologia do turismo, ela tem uma relação muito íntima, muito próxima com Portugal, com a Espanha, né? A gente vai ver que os pesquisadores desse... Melhorou aí, professor? Apareceu? Pronto, agora ficou, Melhorou. Bom, apareceu. professor Alex, verifica o seu áudio, está cortando muito. Meu áudio está ruim? Seu áudio está cortando muito. Tá falhando, professor, o áudio. Eu acho que deve ser a conexão com a internet. Melhorou? Ainda está cortando, pessoal? Não, agora sim, estabilizou. Ok, é porque tinha, o ar estava ligado, estava barulho, né? Então, vamos lá, só falo com vocês. Tá travando novamente, professor. Deixa eu desligar novamente aqui. Estão ouvindo agora? Sim, está ouvindo agora. Não travou mais. Ok. Já que eu estava fazendo, que é muito importante que vocês de fato, Professor, continua o o mesmo conteúdo problema. desse livro é Professor Alex, é bom se eu colocar melhora um um pouco. fone de ouvido? Ah, meu Deus, não acredito, não. Oi, pessoal. Estão ouvindo? Agora sim. Ok. Então vão lá no material da disciplina. As lives, pessoal, elas são uma forma de tirar dúvida, da gente falar um pouco mais direcionado de um determinado assunto do conteúdo, tá? Mas isso não substitui que vocês tenham acesso ao material e leiam, de fato, o conteúdo que a gente aborda nas unidades. É muito importante que vocês tenham esse contato com o que os autores, eles trazem para vocês, certo? Eu costumo sempre falar que quando a gente sai de uma graduação, a gente tem que ter pelo menos ali em mente um conjunto de referenciais
Por exemplo, vocês já estudaram em outras disciplinas um referencial específico, como lá na teoria do lazer, como lá na sociologia, né? E agora na antropologia, eu tenho certeza que na economia vocês estudarão que autor é referência em uma determinada área daquilo que você está estudando, do curso que você está fazendo. E aí nós vamos ver que na antropologia do turismo nós temos alguns referenciais que são recorrentes, né, alguns autores que sempre são muito utilizados em trabalhos. Tem um específico que a gente vai falar lá no Fórum 2, depois eu vou falar para vocês no final. Então é importante ter esse contato. Nós vamos abordar um pouco essa discussão a respeito da unidade 1 e da unidade 2. E por que que eu trouxe logo duas unidades em apenas uma live? Porque, de certa forma, elas se complementam, elas se encontram, tá? Então, eu creio que fica mais interessante a gente partir de um ponto mais geral, que seria a unidade 1, e ir para um ponto específico, que no caso é a unidade 2, certo? Pode passar, Tiago. Pronto. Então, na unidade 1, é a unidade que vai abordar a antropologia, né, de forma geral, enquanto uma ciência. E por que que eu optei em trazer uma abordagem sobre a antropologia de uma forma geral? Porque essa ciência, ela geralmente só é vista, né, só é estudada quando a gente entra no ensino superior. Raramente nós vemos antropologia, né, no ensino médio, como a gente vê a sociologia, por exemplo. Então, é interessante a gente entender, primeiramente, o que é antropologia, do que ela trata, qual é o seu objeto de estudo, quais seus enfoques, os seus métodos de pesquisa, de estudo, para que a gente compreenda qual a relação que ela vai ter com o turismo, né, e, consequentemente, qual a contribuição que ela vai dar para o turismo enquanto uma área do conhecimento, e não só enquanto algo como um negócio, como eu falei lá no início, no ponto de vista mercadológico. A gente não vai se limitar a isso, a gente vai tentar se expandir, né? Tentar buscar aí uma visão do turismo de forma muito mais ampla, tá bom? Então, na unidade 1, a gente vai abordar esses vários tópicos em relação à antropologia, buscando compreender de forma geral essa ciência. Pode passar. Pode passar. No primeiro tópico, nós vamos ver o que é a antropologia, né? A gente vai ver aí algumas subdivisões que vão abordar alguns aspectos do que seja essa ciência. E é sempre interessante a gente buscar, né, a origem da palavra, né? Muitas vezes a origem de uma determinada palavra, de um determinado termo, nos ajuda a compreender o seu conceito, né? Então, a antropologia, né, como muitas das palavras que nós temos na nossa língua, que se relacionam a ciências, a estudos, por exemplo, tem uma origem em dois termos gregos, né, o logos, que é estudo, e anthropos, que é humanidade, ou humano, o homem. E significa literalmente estudo da humanidade. E aí, quando a gente pega essa expressão estudo da humanidade, nós vamos ver que ela é muito ampla, né? Ela não se reduz. Vocês vão ver mais para frente, quando nós formos abordar os enfoques, as áreas do estudo antropológico e relacionado ao turismo também, a gente vai observar que esse estudo da humanidade, ele realmente é bem amplo, né? Pode passar. Pode passar, Thiago. Thiago, pode passar o slide. É aí, professor?
Vai passar mais algum ou é esse aí mesmo, professor? O áudio do professor não está funcionando novamente, Thiago. Você está passando assim aleatório. A gente não tá, o áudio não está chegando aqui. Realmente, eu não estou mais conseguindo ouvir o professor. E eu não sei se o Thiago passou mais de uma vez. Ele passou Eu também não, Não, eu não tava ouvindo ele aqui mais, é só por hora, fica cortando o áudio. eu tô aguardando ele passar. Pode voltar, Thiago, A internet hoje ela tá bem. Mais um, novamente. Eu acho A conexão hoje está bem ruim, mais pessoal. um Vocês estão me novamente. ouvindo? Você passou demais, eu acho. Não. Agora próximo agora. Isso, acho que deve ser essa aí. Antropologia hoje. É esse mesmo. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Sim, agora sim, professor. Sim, professor. Sim, estamos ouvindo. Agora sim. Ótimo. A conexão hoje tá ruim, mas vamos lá. São os males. Tem os benefícios, nós também temos os malefícios da tecnologia. Vamos lá. Então, assim, a gente tem uma abordagem, né, bem mais geral, né, até mesmo relacionada lá aos primórdios da filosofia, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Porque o que nos interessa de fato, né, como é que ela se relaciona com a ciência, com outros campos de estudo, com outros problemas que nós temos atualmente. Então, nós podemos afirmar que hoje a antropologia é o estudo dos seres humanos enquanto tais. Então, vejam como a gente já tem aqui, só nesse primeiro tópico aí, né, esse primeiro aspecto, três humanos. Dimensão biológica, que é a relação com a evolução, né, com a mesmo tem várias subdivisões. Então, já no primeiro tópico, a gente tem uma diversidade, uma atitude ética, de sensibilidade e empatia face aos outros. Acho que você passou demais, Thiago. Volte aí mais um pouquinho. Pronto. É uma profissão na qual se aplicam conhecimentos, teorias, métodos, técnicas, sensibilidades e olhares para melhor compreender e lidar com o mundo. Percebam, pessoal, algo que é primordial quando a gente vai falar de estudo antropológico, dois aspectos importantes. É uma ciência, logicamente, então ela vai ter o método, seu método científico próprio, sua forma de estudar, mas a antropologia também tem um aspecto da sensibilidade, né? Não só essa questão objetiva da ciência, né? De ter um método, de buscar um resultado, algo mais quantificado, né? Mas ela também, além disso, ela é humana. Porque como que você vai estudar a humanidade entre sistemas sociais, né? Então, também a gente tem cultura, questões interculturais, ou essas culturas. Então, a faculdade de interesse da tecnologia, tá? Pode passar.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não, professor, não deu para Alguém me dá um compreender retorno, quase por nada. Professor, cortou, Mas estão ouvindo agora? Oi, professor. não dá nem para ouvir uma frase Estou inteira. acompanhando aqui. Oi, professor. Aqui é a Maia, Oi. tutora de Campo Maior. Eu estou acompanhando aqui o chat e Pois estou não, não. percebendo que os alunos estão, né, estão relatando o problema com o áudio e, de fato, está cortando muito. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Professor, tente reiniciar sua internet aí. Acredito realmente que seja um problema de conexão. Nós temos a maior participação já vista até hoje, mas o e-mail ao qual está sendo usado para essa aula é o e-mail institucional, ele aguenta, né, suporta muita gente, mas não seria esse o problema, acho que é a internet do professor mesmo. Eu até achei que era a minha, que eu não estava escutando bem. Acredito que sim, Rogério. Nós temos hoje 53 pessoas, né, participando. 55 pessoas. Verdade, professor. Tá 54 porque eu estou com duas conexões aqui, pensando que era eu. Eu estou com o computador e o celular, pensando que era a minha internet que estava ruim. Mas realmente, muita gente... Oi, pessoal, estão ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Melhorou o áudio? Começamos a ouvir. Vamos lá. Melhorou, sim. Melhorou, né? Vocês podem me dar um retorno mais uma vez, só para eu ter certeza? Para mim, tá bem aqui agora. Está escutando você Melhorou. agora. Tá ok. Melhorou, Vamos lá. professor. É assim mesmo. A gente tem esses probleminhas em tempo de pandemia, mas a gente dá conta. Vamos lá. Então, pessoal, a gente estava, acho que nessa parte sobre o objeto de estudo da antropologia, não é isso? Só me confirme. Isso mesmo, professor. Ok. Então, assim, eu vou só voltar a uma parte que eu acho que talvez tenham cortado, quando eu estava falando para vocês a respeito da concepção de antropologia hoje, né? Hoje, há uma concordância em relação a dois aspectos muito importantes no estudo antropológico, né? Que são o aspecto tanto científico, né, pelo fato de ser uma ciência, de ter um objeto de estudo, né, de ter um método próprio para se estudar uma determinada questão, determinado problema ou uma curiosidade que possa surgir, mas também o aspecto da sensibilidade. Então, a antropologia, ela é encarada atualmente como uma ciência que, pelo fato de estudar os seres humanos, ela precisa ter o seu método, o seu rigor científico, mas ela também precisa ter esse aspecto da sensibilidade. Do contrário, seria difícil você interpretar, por exemplo, culturas se você não tem um olhar humanizado a respeito delas. Então, é meio que uma associação entre o método científico próprio, né, e também um olhar mais empático, né, mais sensível em relação aquilo que se está estudando, principalmente quando se trata de grupos, né, de comunidades, de questões culturais, por exemplo, tá? Vamos lá, pode passar, Thiago. Certo. Em relação ao objeto de estudo. Então, assim, o objeto de estudo da antropologia também, ele é bem vasto, né? Como eu falei, se ele estuda os seres humanos, dentro disso, dentro da humanidade, a gente vai ter aí uma série de enfoques que o antropólogo ele pode se deter, né? Então, anteriormente, a antropologia ela era pensada como um estudo das sociedades inscritas, né, etiquetada sob uma perspectiva evolucionista como sociedades primitivas. Isso há muito tempo atrás. A antropologia ela era restrita, né, ela era vista dessa forma, como sendo um estudo apenas disso. Os antropólogos eles eram vistos
como aqueles cientistas que estudavam sociedades isoladas, aldeias indígenas, né? Mas, com o passar do tempo, isso foi se modificando. Hoje, né, e se entende que a antropologia, ela estuda a cultura inserida num contexto social, seja ele qual for, seja um contexto social mais primitivo, né, mais tribal, seja um contexto social mais voltado a questões econômicas, a questões metropolitanas, por exemplo, né? Estuda o comportamento humano e o seu pensamento no seu contexto social e cultural, independente de qual seja, né, como já falei. Estuda as semelhanças e as diferenças entre as culturas, o que nos torna iguais, o que nos faz diferentes, relativamente aos outros, né, e isso é um aspecto importante, que tanto no passado quanto atualmente, né, se faz presente, tá? Estuda também as formas de pensar, perceber e lidar com os múltiplos outros. E aí entra essa questão que eu acabei de falar, de um olhar mais sensível em relação ao objeto de estudo. Então, não é só um olhar científico, rigoroso, metodológico, mas também tem essa questão mais de uma sensibilidade maior, né? E estuda os sentidos e significados da vida dos seres humanos. Aqui a gente vê uma aproximação, inclusive, com a filosofia, mas não no sentido filosófico, né? Até porque a filosofia não é uma ciência, então, e a antropologia é. Então, acaba que sendo de um método diferente, mas com essa dimensão aí voltada a um olhar mais empático, né? Pode passar. E aí, fechando essa questão, né, do objeto de estudo, nós podemos dizer que, como a gente vê aí no esquema, o sujeito que pesquisa em antropologia é um sujeito humano, o pesquisador é humano, enquanto que o objeto dessa pesquisa são os seres humanos, né? Então, é aí uma relação que se entrecruza, né? Porque você tem como objeto de estudo algo que também tem as mesmas características que você em alguns aspectos, biológicos, características talvez sociais ou culturais, mesmo que distintas, mas todos nós temos aí uma influência cultural. Então, é interessante perceber isso, que na antropologia, o sujeito que estuda, de certa forma, vai ter uma semelhança em um certo grau com o seu objeto de estudo, que no caso são seres humanos, grupos, né, sociedades, enfim, pode passar. E aí nós vamos compreender, né, que a antropologia, para até mesmo alguns autores, alguns estudiosos, fazem uma relação da antropologia como sendo ciência, mas também como sendo uma arte, né, justamente levando para esse aspecto da sensibilidade, né, a gente sabe que a arte tem muito esse lado da sensibilidade. Então, eles acreditam que as ciências sociais e as ciências em geral não estão isentas de valores e de subjetividades. Então, mesmo você estando ali imerso numa ciência, num método, mas isso não vai significar que a sua subjetividade, que os seus valores, eles vão ficar por fora de uma determinada pesquisa, de um determinado estudo. E na antropologia não é diferente, né? No caso das ciências sociais, estas não podem chegar a ser pura e absolutamente objetivas. Se nós estamos trabalhando com sociedades, com grupos humanos, então, logicamente que a subjetividade, ela vai se expressar ali em algum momento, mesmo que inconscientemente, mas vai acontecer, né? Todas elas podem utilizar ferramentas, mecanismos e instrumentos que objetivam a intersubjetividade e a produção de conhecimento sobre a realidade humana. Portanto, podemos afirmar que a antropologia é uma ciência social que, às vezes, atua metodologicamente com criatividade e subjetividade, como se de uma arte se tratasse. Então, veja como é interessante pensar nessa ciência, também nesse aspecto da sensibilidade, como se ela fosse uma arte, né?
Então, é sempre bom ter isso em mente. E depois, quando a gente for fazer essa relação com o turismo, né, com a atividade turística, a gente pode tentar trazer, né, esse aspecto da sensibilidade para o turismo, que é importante e que é necessário. Pode passar. A gente vai ver aqui que a antropologia, ela, né, vai ter alguns campos de conhecimento, a gente vai citar, nós não vamos nos aprofundar tanto, é mais mesmo a título de conhecimento, né, de informação, para que vocês vejam aí como é múltiplo, como são múltiplos esses campos e como eles podem, um campo apenas pode ter várias subdisciplinas, né, várias ramificações. A gente tem a antropologia filosófica, que de uma forma geral, ela vai estudar o ser humano, a sua forma de pensar, de ver o mundo, a relação que o ser humano tem com a natureza, né, uma questão de se diferenciar do animal, o ser humano transforma a natureza, constrói cultura, a relação do ser humano na construção das linguagens, né. A antropologia física vai abordar principalmente a evolução humana, né, a evolução biológica, física mesmo, né, do ser humano, e qual a relação que existe entre essa evolução biológica e o desenvolvimento cultural. A gente vai ter a antropologia aplicada, que é um método antropológico aplicado a problemas mais contemporâneos, né, como saúde, por exemplo, desenvolvimento econômico, o turismo, nós podemos dizer que se enquadra dentro da antropologia aplicada, porque nós vamos pegar aí o conhecimento e o método antropológico e utilizar, né, aplicar esse conhecimento, esse método a uma área específica, como no caso o turismo, buscando aí conhecer ou até mesmo resolver problemas. E a antropologia social e cultural, que eu creio que seja uma das mais difundidas, das mais conhecidas. Estuda a cultura como construção humana e também estuda a estrutura social, tá? Então, nós temos aí basicamente essas 4 áreas dentro da antropologia geral, que às vezes se desdobram em outras sub-áreas ou subdisciplinas, como a gente vai ver. Pode passar. Pode passar. A gente vai, pessoal, falar. Aqui é interessante a gente ter bastante atenção na compreensão desses conceitos aqui, porque, inclusive, a gente vai utilizar lá na nossa segunda live, quando a gente for fazer um estudo de caso, que é justamente o coração, digamos assim, do método antropológico, né, de como você estuda, de como você chega a desenvolver uma específica, uma pesquisa específica a respeito de algo que você quer aplicar o método antropológico. Então, a gente tem aí a etnografia e a etnologia que vão desembocar num estudo antropológico. Então, assim, a gente tem aí os três conceitos que vão se encontrar, né, de acordo com as palavras do Claude Lévi-Strauss, né, que quando a gente vai falar de antropologia cultural, principalmente, né, antropologia social e cultural, é um dos mais renomados autores, estudiosos, pesquisadores dessa área, né. E aí ele vai abordar a etnografia dizendo que ela é a simples descrição e narração da cultura e dos modos de viver. Interessante essas palavras, descrição e narração. Então, guardem essas 2 palavras, né? A etnografia exige investigação de terreno com observação direta, ainda que também hoje já falamos em cyberetnografia. Então, já adaptando o método à nossa realidade tecnológica, né? A etnografia é uma retórica que constrói a realidade, a partir de uma reflexividade dialógica entre o antropólogo e os grupos humanos. Então, simplificando as palavras do Lévi-Strauss, a etnografia seria uma espécie de observação que vai focar na maneira de viver de um grupo específico, ou em algum aspecto daquele grupo, né, que pode ser, por exemplo, a culinária, questões relacionadas à vestimenta,
a rituais específicos, né? Isso pegando algo bem voltado mesmo à cultura, né? Às manifestações culturais. E aí, trazendo para a nossa realidade mais contemporânea, questões econômicas, né? Questões da estrutura social. Então, é essa observação que vai gerar uma descrição e, posteriormente, uma narração. A etnologia seria aí, é como se a gente tivesse aqui um passo a passo, né? A gente tem a etnografia, e aí vem em seguida a etnologia. É o nível da procura de razões e comparações entre culturas. Não se relega à mera descrição dos fatos. É um exercício de classificação cultural de povos, traços culturais, hábitos, regras, tecnologia, etc. Explica a distribuição geográfica espacial e temporal dos traços culturais. Neste nível também se comparam áreas culturais, processos passado e presente, e mudanças culturais numa perspectiva etnohistórica. Então, a gente vai ter, inicialmente, a etnografia, que vai fazer essa observação, focando nessas questões culturais, socioculturais, né? Ela vai fazer essa descrição, e em seguida a gente vai ter a etnologia. É como se a etnologia fosse, ela se apropria desses dados da etnografia, né, dessa descrição, e ela vai estudar em cima disso. E aí ela já vai se aprofundando, buscando ali, por exemplo, extrair ou problemáticas, ou conceitos, ou concepções a respeito do que foi visto na etnografia. E, por fim, a gente vai ter a antropologia, que aí seria o nível de interpretação global e holístico, né, uma visão mais total, né, da experiência humana e desses fenômenos culturais. Estuda o comportamento sociocultural, né, como, por exemplo, as instituições, como a família, os sistemas de parentesco, organização políticos e rituais religiosos, dos grupos humanos passados e também dos grupos humanos presentes. Então, nós temos aí, pode passar, Thiago, nós temos aí um caminho metodológico, vamos dizer assim, tá? E é importante vocês focarem nesse método, tá? Então, esses três níveis, eles convergem, interagem, né? E aí o Levi-Strauss fala que, simplificando isso, a etnografia corresponderia aos primeiros estágios da pesquisa, né? Como eu falei, essa descrição e essa narração, esse primeiro contato, né, com o objeto de estudo, vamos dizer assim, a pesquisa de campo e a coleta de dados sobre uma sociedade particular, então isso seria uma observação etnográfica. Aí nós vamos ter, em seguida, a etnologia, que representa o primeiro esforço de síntese visando generalizações territoriais ou temáticas, né, o que obriga o uso de fontes etnográficas secundárias. Então, a etnologia ela vai se apropriar, de fato, do estudo da etnografia que vem antes, tá? E, por fim, no patamar mais elevado, a antropologia, que representa uma síntese com base na etnografia e na etnologia, aspirando a um conhecimento global do ser humano, descobrindo princípios da diversidade cultural humana. Então, percebam como a gente vai ter aí uma ciência, né, que vai nos trazer um método bem claro, né, e bem amarradinho para se estudar questões específicas, principalmente quando nós vamos falar de questões socioculturais relacionadas a grupos específicos, tá? E aqui a gente fala disso porque essa é uma perspectiva do Levi-Strauss, né? O trabalho dele é sempre muito voltado para essas questões socioculturais, tá? Pode passar. E aí, por fim, a gente vai ter os enfoques setoriais, né, da antropologia, também a título, né, de demonstração para que vocês percebam como é amplo, como é vasto, todas essas ramificações do estudo antropológico. A gente vai ter a antropologia ecológica e do ambiente, né, que já se relaciona a questões ambientais, da ação do ser humano em relação ao meio ambiente, e vocês vão ver que o turismo tem uma relação muito próxima com essas questões, né?
a antropologia cognitiva ou a etnociência simbólica, muito relacionada também a essas questões culturais, né, ritualísticas. A antropologia econômica, que está muito mais voltada à contemporaneidade, né, às questões relacionadas ao capitalismo, desigualdade social. E a antropologia política, que ela é bem mais abrangente, né, porque ela passeia aí em várias áreas, desde a saúde, a educação, como eu falei agora há pouco, também a desigualdade social. Enfim, então a gente tem aí enfoques setoriais que estão aí em meio às áreas dentro da antropologia como um todo, né, como uma ciência que estuda a humanidade. Pode passar. Ok. E aí a gente já chegando na unidade 2, onde a gente vai abordar especificamente a antropologia do turismo, então a gente vai pegar, né, toda essa abordagem científico-metodológica da antropologia, toda essa diversidade de estudo, de campos, de enfoques, e a gente traz para o turismo, né? A gente vai aplicar isso ao turismo como uma antropologia aplicada. Então, a gente vai ver o turismo enquanto um objeto de estudo da antropologia e também alguns eixos da antropologia do turismo, para a gente ver como sempre a gente vai ter quanto mais uma ciência ela se aprofunda em uma área, né, ela é aplicada a uma área específica, mais ela vai se ramificando, né, ela vai tendo aí subdisciplinas de estudo, porque não tem como você se restringir a algo, né, quando você vai estudar grupos, ou você vai estudar fenômenos que se aplicam a esses grupos, ou atividades, como no caso do turismo, a gente pode encarar tanto quanto um fenômeno, né, trazendo mais para esse lado de impactos nas sociedades, mas também como atividade, se a gente for falar também das questões econômicas, tá? Pode passar. E a gente vai ter um pouco falando do turismo enquanto objeto de estudo da antropologia. Pode passar. Ok. Bom, a relação entre antropologia e turismo ela é complexa. A gente vai perceber isso aqui na unidade 2, e lá na unidade 3 a gente vai ver isso muito mais diretamente, né? Não é uma relação simples. Eu vou aplicar a antropologia, o estudo antropológico ao turismo, vou fazer uma descrição, vou ter ali dados, resultados e pronto, vou apenas descrever. Não é bem assim, né? É algo bem mais complexo. Então, nessa relação, produz esse trabalho de antropologia do turismo. Então, a gente tem, né, de uma forma geral, a antropologia, a gente vai ter a antropologia aplicada, como eu falei lá no início, e dentro da antropologia aplicada nós vamos ter a antropologia do turismo, certo? Que foca no turismo como objeto central. E também trabalhos de antropologia dos turistas, isso é interessante, que focam os turistas, um elemento importante do turismo como núcleo central de análise. Consideramos que a antropologia do turismo não se pode reduzir à antropologia dos turistas, mas sim confrontar-se com o turismo enquanto sistema ou objeto complexo e enquanto fenômeno social total. Então, é interessante a gente observar que o texto traz esse alerta, né? A gente não pode reduzir o estudo da antropologia voltada ao turismo somente aos turistas, né? Logicamente que se a gente está falando de antropologia e a gente está falando de turismo, os turistas que são as pessoas, né, dentro desse processo, eles têm que ser considerados. Mas a gente tem a antropologia e os turistas indo de encontro ao turismo como algo geral. Então, eu vou ter, por exemplo, estudos de antropologia que vão focar no turista, né? Na visão do turista, no porquê o turista vai escolher determinado destino para viajar,
ou questões relacionadas a intercâmbio cultural do turista, né? E a gente vai ter estudos que vão se relacionar a questões mais gerais dentro do turismo como uma área, né? A gente vai ver mais para frente algumas áreas mais gerais, como a economia, né? Como o meio ambiente, como a gente já falou. Então, a gente tem esses aspectos que a gente não pode reduzir a somente o turista, né? O turista, ele é um elemento importante do estudo e do próprio turismo, mas que ele vai de encontro ao turismo como uma área mais abrangente. Pode passar. Pronto. E aqui era o que eu estava falando para vocês. A gente vai ter aí essas outras dimensões mais gerais, né, do turismo, que a gente vai sempre estar afirmando, pessoal, que o turismo ele é uma atividade complexa, né, uma atividade humana complexa, multifacetada, multidimensional, e não exclusivamente um negócio, uma atividade industrial, marketing ou gestão de produtos. E vocês podem perceber isso pelas disciplinas que vocês cursam, né? Vocês têm disciplinas voltadas mais à questão técnica, né, do turismo, mais à questão mercadológica, mas vocês também têm disciplinas voltadas a um todo social, a reflexões, né, como geralmente nós fazemos nas nossas disciplinas aqui, né, as disciplinas que eu ministro com vocês. Então, o turismo é uma área que tem todas essas dimensões, né, que não pode ser restrita a uma questão puramente econômica, uma atividade econômica, né? Então, a gente pode dizer que o turismo é um fenômeno sociocultural que pode ser abordado de distintos pontos de vista e com diferentes perspectivas disciplinares, como a gente pode ver aí no organograma, né? A gente tem o turismo e aí nós temos outras dimensões, como a geografia, a sociologia, a economia, o direito e a própria antropologia. Todos esses conhecimentos, todas essas ciências, né, se aplicam de alguma forma ao turismo, né, tanto ao turismo como atividade econômica, que também é importante, né, mas também ao turismo como um fenômeno social, ou, no caso da antropologia, um fenômeno sociocultural, certo? Então, vocês, como futuros turismólogos, é interessante se abrir, né, a essa perspectiva dessa multidimensionalidade. Vocês vão encontrar, acredito eu, pesquisas muito interessantes que vão mostrar para vocês isso. Por exemplo, né, pesquisas que relacionam o turismo com questões de gênero, relacionam o turismo com a cultura pop, né, a cultura pop que eu falo, cinema, quadrinhos, filmes, séries, né? Vocês vão encontrar muitas pesquisas que vão relacionar o turismo a questões que talvez antes do curso vocês jamais poderiam imaginar, né? Porque quando a gente não está imerso aí na pesquisa do turismo, a gente acha geralmente que turismo é só viajar, né? Só escolher um destino, viajar, turismo é só agente de viagens, turismo é só guia turístico, né? Os condutores, mas não, a gente vê que ele é bem mais abrangente, né? É uma ciência, né? Bem abrangente. Pode passar. E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns aspectos, né? Segundo o Agostinho Santana Talavera, e aí eu peço que vocês guardem esse nome, porque nós podemos dizer que o Santana Talavera é o maior nome atual da antropologia do turismo. É um autor espanhol, inclusive ele é o editor do livro que é a base, né, dos conteúdos de vocês. Ele tem, assim, trabalhos muito interessantes em relação à antropologia do turismo, né, que vão abordar muito do que eu já comentei aqui com vocês, né? Então, ele vai trazer
essas dimensões, esses aspectos fundamentais que ele acredita que definam o turismo. Ele traz o aspecto dinâmico, né, a mudança de lugar, a deslocação, a mobilidade, o aspecto estático, né, a estadia do turista no destino, o aspecto teleológico, que são as motivações do turista, né, o porquê o turista vai escolher um destino específico, por exemplo, ou um tipo de turismo, né, como vocês sabem que tem aí alguns tipos de turismo, como o ecoturismo, por exemplo. O aspecto consequencial, que seria os impactos ou efeitos da atividade turística em comunidades receptoras, por exemplo. Então, o Talavera ele vai trazer esses aspectos. A gente pode até fazer uma ponte aqui com isso, Walter, segmentos, obrigado. Uma ponte com o que nós comentamos lá na sociologia, né? A gente viu que tinha, por exemplo, o olhar do turista, né? A forma como ele concebia os destinos para viajar, também se enquadra um pouco nesses aspectos, né? Vai escolher por uma questão de status social, vai escolher por uma questão mais voltada mesmo ao lazer que ele quer ter, ao descanso, né? Então, a gente sempre vai ter aí essa inter-relação entre o conhecimento científico da antropologia e a gente vai sempre ter essa aproximação com questões sociológicas também. Até porque a gente está falando de uma ciência, né, que ela atua em questões sociais. Então, não tem como fugir de questões sociológicas também, tá? Vamos lá, pode passar. Pronto. E aí nós temos, pessoal, algumas contribuições, né, da antropologia para a investigação e o trabalho no turismo, que seria nada mais do que métodos, né, e indicações de como a antropologia ela trabalha aplicada ao turismo. Então, aqui é, de fato, aplicada especificamente ao turismo. A gente vai ter aí a contribuição epistemológico-teórico-conceitual. Para quem não é familiarizado com esse termo epistemológico, epistemologia, né, é sempre relacionado a conhecimento, né, a conjunto de conhecimentos, de ciências, né? Então, essa palavra episteme, ela significa conhecimento, tá? Então, é sempre nesse sentido. Então, seria uma contribuição voltada ao conhecimento teórico e conceitual que a antropologia pode trazer para o turismo. A gente tem a contribuição metodológica, que seria formas, né, de se trabalhar uma pesquisa em turismo, que a gente falou agora há pouco da etnografia, mas nós também temos pesquisas, outras pesquisas de campo, temos métodos comparativos, o conhecimento antropológico acumulado e essa expressão que eu acho bem interessante, né, que é a antropologização do turismo, que é justamente trazer para o turismo essa visão mais geral, né, do todo que envolve essa área, né, do todo que envolve a experiência do turista. E, por fim, essa contribuição ética e deontológica, que seria um papel ético, né, da antropologia aplicada ao turismo, né, seria uma forma, por exemplo, de o conhecimento antropológico se comprometer em tornar o turismo algo mais humanizado, vamos dizer assim, tá? Pode passar. Vamos lá, só respondendo aqui a pergunta do Valtécio, o objetivo maior dessa disciplina é nos dar um norte para a escolha do TCC. Não seria o objetivo maior, mas digamos que se vocês conseguirem despertar para isso quem ainda não despertou, eu ficaria muito feliz, né? É interessante perceber que
uma disciplina como essa, que tem muitas vezes uma dimensão muito reflexiva sobre questões sociais, culturais, enfim, mas que ela pode trazer para vocês alguns aportes, né, ou alguns suportes, melhor dizendo, para que vocês consigam compreender como pesquisar dentro dessa área que vocês estão estudando, que é o turismo, né? A Lucy falou, para quem se volta para a área de humanas, é uma ótima troca de conteúdo, com análises reflexivas sobre turismo. Sim, com certeza, Lucy. Eu, que sou totalmente de humanas, posso lhe dizer que quando eu me aprofundei na antropologia do turismo, né, porque o meu contato maior era com a antropologia mais geral e principalmente com a antropologia filosófica, eu fiquei fascinado com a quantidade de perspectivas que a gente pode ter na antropologia do turismo, a diversidade mesmo de campos de pesquisa, né? Isso foi bem interessante de se ver. Vamos lá. Então, assim, percebendo, né, tudo isso que a gente falou, todas essas concepções e essas relações da antropologia com o turismo, a gente se pergunta qual seria o valor da antropologia do turismo hoje, né? Hoje em dia, como é que nós podemos encarar essa ciência aplicada ao turismo? Então, a gente pode dizer que lá no início do século XXI, os estudos antropológicos do turismo deixam pouco a pouco o modelo teórico da aculturação e dos efeitos do turismo sobre comunidades autocentradas, que, segundo os antropólogos, deviam ser protegidas da ação predatória dos turistas. Vejam como essa visão do turismo, antigamente, ela era bem negativa quando você vai falar da percepção dos antropólogos, né? A antropologia e outros estudos mais voltados a questões culturais viam a ação do turismo, né, ou a atividade turística, como algo negativo quando se tratava de comunidades receptoras, algumas dessas comunidades, né, principalmente aquelas comunidades vistas como mais tradicionais. Mas isso foi mudando, né? Hoje em dia, a antropologia do turismo, ela adota modelos teóricos, mais híbridos e mestiços, isso é interessante, esses termos, né? Aos fluxos, às fronteiras, às transversalidades, às reelaborações e recriações e reinvenções culturais. Então, veja, nós passamos de uma visão antropológica muito negativa sobre o turismo para uma visão e uma atuação muito mais positiva e muito mais frutífera, porque a gente vai ter pesquisas em antropologia do turismo muito diversas, que muitas delas são nessa questão da cultura, das comunidades receptoras, mas a gente vai ver que outras já se relacionam também a questões capitalistas, por exemplo, de mercado. Então, é muito interessante ver essa diversidade de campo de pesquisa dentro do turismo que a antropologia encontrou. Pode passar. Isso. E aí, complementando, né, isso que eu falei agora há pouco, a gente percebe que as comunidades receptoras, né, dos visitantes, elas, dentro da antropologia, elas deixaram de ser vistas como tradicionais, passivas e objetos de consumo turístico, para serem analisadas como sujeitos e agentes culturais ativos no processo de mudança e de turistificação. E isso é interessante perceber, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, de intercâmbio cultural, que na minha humilde concepção, né, não sou um turismólogo, mas observando e lendo, a gente percebe que o intercâmbio cultural é algo muito presente na atividade turística, né? Então, as comunidades que recebem turistas, elas não são mais encaradas só como, de fato, receptoras, né? Elas têm um papel ativo e, de certa forma, elas também vão gerar alguma mudança
naqueles turistas, né, que vão até elas. Os turistas não vão sair isentos, num bom sentido, né, quando eles visitam um determinado local, uma determinada comunidade turística, né. Então, é interessante perceber isso, é interessante a gente pensar também nessa dimensão. O Valter está dizendo, hoje em dia, os estudos antropológicos com comunidades isoladas estão sendo desestimulados pela própria experiência de que os choques culturais são um entrave nas relações entre antropólogo e comunidade, sem contar os perigos de contaminação com doenças. Tem ainda essa concepção, né, ainda há aqueles antropólogos de correntes mais tradicionais, né, da antropologia, que tem é como se eles tivessem na cabeça uma missão de proteger comunidades específicas da influência externa, né? E aí o turismo seria uma dessas influências, né? Mas também há correntes mais atuais que defendem que é positiva essa inter-relação e esse intercâmbio cultural. O pessoal, por exemplo, aí de Pedro II, durante o Festival de Inverno, né? Durante aquela semana, aqueles dias do festival, creio eu que, de alguma forma, o contato que existe entre a comunidade receptora dos turistas com esses turistas vão gerar uma certa transformação que não necessariamente é negativa naquele local, né? O pessoal de Pedro II pode dizer se o que eu estou falando é bobagem ou não, mas a gente pode perceber que há essa transformação, que há ali uma troca cultural que é positiva também, né? Professor, você me permite? Pois não, pode falar. Certo. Como um dos moradores aqui de Pedro II e acompanhando o processo de atividade turística do Festival de Inverno, especificamente desde o primeiro, né, em 2004, a gente tem percebido que a população pedro-segundense, de lá para cá, ela tem absorvido muito essa questão de, vamos dizer assim, respirar o turismo, se preparar para receber pessoas de diversos segmentos culturais, segmentos sociais, segmentos econômicos, haja vistas que a gente tem aqui roteiros ecléticos, como, por exemplo, no festival mesmo, depois eu posso falar aqui fora festival. No festival, pessoas que vêm para curtir, claro, uma boa música, mas aproveita aquele período dos 4 dias para visitar algumas comunidades, para usufruir do artesanato, acompanhando desde a construção da tecelagem de redes, por exemplo, e conversando com as mulheres artesãs, como é que elas se sentem, como é que elas fazem aquele processo, aquele ofício, né, de construir a tecelagem, a trama da rede, até a chegada do produto final, onde há a precificação e a comercialização, por exemplo. Fora o festival, eu trago aqui para nós um exemplo de um evento separado em 2015, que a cidade recebeu, que foi um encontro de estudantes de arquitetura de diversas partes do Brasil. E foi um evento mais focado nas questões arquitetônicas, culturais, antropológicas, arqueológicas e sociais que o município contempla. E aí a gente percebeu que nas comunidades em que, eu digo isso que participei ativamente, junto com os companheiros guias de turismo credenciados na Contour, a gente participou ativamente das atividades do grupo de estudos do Encontro de Arquitetura, porque eles não estudavam só a parte de construções edificadas, e sim, como, por exemplo, uma família que tem uma casa de taipa até hoje, que vem passando de geração em geração, como é que a família se sente em construir, como foi que ela aprendeu com seus antepassados. E aí, terminando o evento, o encontro, a gente foi fazer os relatórios de avaliação e voltando novamente àquelas comunidades, depois que esses estudantes tinham ido embora, a gente percebeu que houve uma aceitação muito grande e que não deixou ninguém alienado, do contrário, deixou foi as pessoas empolgadas em estarem participando desse processo
de atividade turística nesse segmento antropológico, nesse segmento histórico que a cidade e o município apresenta. E eu fiquei, assim, curioso. E essa disciplina agora, professor, ela vem trazer, principalmente para mim, um interesse muito forte, porque eu gosto muito de arqueologia e, juntamente, a arqueologia e a antropologia, elas, de vez em quando, elas se aproximam. Às vezes há algumas divergências, mas, de vez em quando, elas se aproximam também. E aí, eu fico muito feliz, né, com esse conteúdo que o senhor está repassando para a gente aqui, nessa disciplina, que já estou começando a gostar muito. Obrigado. Eu que agradeço, Rogério, pelo seu relato. Então, veja só, a gente vai ter experiências como essas que o Rogério relatou, que tem uma dimensão positiva, mas a gente tem que lembrar sempre que nós estamos, no caso da antropologia ou qualquer outra ciência social, que vai trabalhar com grupos humanos, com sociedades, enfim, que nós estamos trabalhando com pessoas, né, com humanos. Então, e a gente não pode achar também que as experiências vão ser sempre uniformes, não vão. Claro que pode ter alguma experiência que seja negativa. O Valtércio colocou aqui um exemplo, né, que tivemos um caso recente de um antropólogo flechado e morto por um índio isolado. Onde foi, Valtércio, que aconteceu? Foi em São Raimundo, isso? Nossa região? Amazônia, pronto. Eu perguntei porque a gente sabe que no Piauí nós também temos comunidades indígenas, né? Ainda. Vamos torcer para que se preserve. Então, esse exemplo que você deu, ele era muito comum nos primórdios do estudo antropológico de comunidades isoladas, né? A gente tinha, de fato, isso era muito recorrente, né? Por quê? Os antropólogos, eles, como eu falei, eles tinham essa ideia de estudar as comunidades isoladas, de perceber como que se dava o cotidiano desses grupos, como eles se organizavam socialmente, os rituais, a linguagem, as vestimentas, a culinária, então, assim, tudo em relação à vivência desses grupos. E, logicamente, que se você vai se deparar com um grupo isolado, que nunca teve contato com pessoas que estão ali na civilização, entre aspas, né? Não sou muito fã dessa palavra, mas, enfim, pode acontecer coisas como essa, né? Então, e isso que o Valtércio colocou era muito frequente e a gente viu que isso ainda acontece. Eu acho que isso que você está falando, Valtércio, foi ano passado, foi no início desse ano, que teve até uma reportagem sobre isso, se não me engano, né? A respeito do que o Rogério colocou também, né? Do estudo da arqueologia, da antropologia, e o Valtércio também complementa, né? Que a arqueologia, ela deriva da antropologia. Eu acabei de falar da antropologia física, que vai se deter mais em questões biológicas, de evolucionismo em relação aos grupos humanos, então a arqueologia, ela está muito, muito ligada a isso, né? Também a desvendar antropologicamente a ação e o desenvolvimento dos seres humanos, principalmente na questão cultural, certo? Vamos lá. O Valtércio respondeu. Riele Franciscato, um dos mais renomados indigenistas do Brasil. Exatamente, é isso mesmo. Então, infelizmente acontece, né? Mas, quando a gente vai falar sobre a antropologia e o turismo especificamente, né? E é interessante, pessoal, ter essa noção de desmistificar, né? O turismo como uma ação predatória. A gente vai ver lá na unidade 3 que há, sim, alguns impactos negativos da atividade turística, né, quando o turismo em si não é tratado como uma atividade responsável, né, tem a questão do turismo responsável, e nós vamos ver na nossa terceira unidade. Então, é interessante desmistificar isso, retirar esse estigma da atividade turística, sendo que a antropologia nos dá esses enfoques, né, e esses direcionamentos para perceber
que o turismo ele pode, mesmo tendo contato com comunidades mais tradicionais e com um certo nível de isolamento, pode trazer, sim, consequências positivas, né? A questão é como isso vai acontecer, que aí a antropologia, enquanto um estudo científico, vai se deter, tá? E aí nós chegamos aqui, finalmente, nos eixos da antropologia do turismo, né? A gente vai ter 4 eixos principais, tá? Lembrando que quando nós vamos falar de eixos, não são áreas, não são subdisciplinas, né? São, digamos assim, algumas preocupações mais específicas que a gente vai ter do estudo antropológico dentro do turismo como uma área mais geral, tá? Então, em função das suas linhas e eixos de argumentação teórica e não dos seus objetos, consideramos na nossa reflexão 4 grandes eixos ou linhas antropológicas do turismo, tá? Que é como eu falei, vão dar um direcionamento maior para se estudar o turismo numa visão antropológica. A primeira delas é o turismo como intercâmbio sociocultural, muito parecido com o que a gente estava falando agora, né? Que é justamente essa relação de intercâmbio entre turistas e receptores de turistas, ou seja, uma troca, né? Entre os anfitriões e os convidados, né? E aí isso vai se desdobrar em uma série de consequências, que podem ser tanto positivas, né? Mas também, dependendo de como a atividade turística ela é desenvolvida, ela é pensada, ela é planejada, pode ser que isso também se desdobre em algo negativo, tá? Nós vamos ter o turismo como experiência ritual moderna, que é um eixo bem interessante, muito atual, muito voltado à nossa sociedade, né? Uma sociedade que sempre quer mostrar o que está fazendo, né? Principalmente com as redes sociais. Então, nesse eixo, a gente pode dizer que o turismo ele pode ser entendido como um ritual de passagem, né? Ou iniciação, que marca o tempo, separando o tempo de trabalho do tempo de lazer. É basicamente dizer que é o turismo como um marco. E isso a gente vê muito na nossa cultura, né? Do Brasil como um todo. A gente tem períodos específicos do ano que são muito direcionados a férias, a lazer, né? Então, o turismo seria ali, né? A atividade turística seria nesse contexto a identidade desse momento, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode dizer que esse eixo seria essa experiência ritual moderna. Ritual, a gente sempre associa a questões mais ancestrais, mas o ritual é algo que acontece por um motivo, com um andamento específico, com formas de fazer aquilo bem arraigadas, né, na nossa cultura, e na cultura moderna, o turismo seria uma espécie de ritual de passagem também, né, que aí vai muito de encontro ao lazer, que nós já comentamos tanto na sociologia, e vocês também já estudaram na disciplina de teoria do lazer. O outro eixo seria o turismo como prática de consumo diferencial. A gente vai já ver aí a relação com a questão econômica, né? O turismo é um sistema de produção e consumo de tempo de lazer, né? A gente sabe que tem essa relação mercadológica com o conceito de lazer. Também de culturas, né? Patrimônios culturais, imagens turísticas, que são socialmente relacionadas a status social. Então, esse eixo vai de encontro ao turismo como uma atividade ou uma prática que vai determinar, por exemplo, o poder aquisitivo de um grupo específico, né? E a gente sabe que o turismo, ele é, sim, utilizado como um aspecto de mostrar o seu status social. Por exemplo, a gente vê, isso não é regra, tá, gente? É só um exemplo mais banal, vamos dizer assim, tá? Vou utilizar essa palavra. Mas a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que colocam nos seus destaques do Instagram as viagens que fez. Algumas dessas pessoas têm uma motivação
profissional para isso, ou uma motivação, digamos assim, mais altruísta, enquanto outras é mesmo para mostrar que tem poder aquisitivo para viajar para determinados lugares que muita gente não tem, não pode, né? O Valterce falou que gostaria de escrever muito sobre o turismo como alavanca de desenvolvimento de um território. Em que eixo se encaixa? Olha, se é para você falar do desenvolvimento de um território, a gente poderia dizer que ele vai se encaixar tanto no primeiro eixo, que é o turismo como intercâmbio sociocultural, porque esse intercâmbio pode gerar, né? Mas se a gente for mesmo direcionar para um eixo, a gente poderia direcionar para o eixo 4, esse quarto eixo aí, o turismo como instrumento de poder político e ideológico. Interessante pensar. Não sei se vocês já tinham se atentado para isso, para encarar o turismo como algo que pode ser usado, sim, como uma ferramenta de controle político, de dominação ideológica, né? Isso pode acontecer. Então, nesse eixo, nós podemos dizer que o turismo é entendido enquanto campo de relação de poder, né? E mecanismos de afirmação e construção sociopolítica, relacionada à invenção e fabrico do local turístico. Por exemplo, quando uma grande empresa ou mesmo um projeto encabeçado por um governo, esse projeto relacionado ao turismo, ele pode causar impactos ambientais, mas são utilizadas outras justificativas, principalmente a justificativa econômica, né? Nós podemos dizer que essa abordagem, ela se enquadra dentro desse eixo do turismo como um mecanismo de poder político ideológico, né? A Lucy falou. Fiquei confusa quanto ao quarto eixo, não é isso, Lucy? Qual é a sua dúvida? Na definição, professor, realmente, assim, como que funciona. Mas você acabou de explicar mais um pouco, aí já clareou mais. É assim, a gente percebe, quando a gente fala de dominação político-ideológica, a gente sempre vai falar o seguinte, né? E isso em qualquer área, seja turismo, seja saúde, seja educação, seja o que for. A gente sempre vai ter, trazendo aqui até uma abordagem mais marxista, né? Grupos na sociedade que vão querer deter uma certa dominação, um certo poder, né? Um controle, vamos dizer assim. E para isso, esses grupos eles vão utilizar mecanismos, ferramentas, né? Nesse caso aqui, o que o quarto eixo quer abordar, né, quer mostrar para a gente, é que o turismo ele pode ser também uma dessas ferramentas, que nem sempre vai ser positivo para aquele contexto social, como eu acabei de dizer. A gente vê, vocês creio que tem muito mais propriedade para falar isso do que eu, que alguns empreendimentos turísticos, eles trazem consequências ambientais, por exemplo, né, um exemplo que eu acabei de falar, e que é bem contemporâneo, né, mas que essa influência político-ideológica, e principalmente política mesmo, ela tenta, de certa forma, desviar a atenção, né, para essa questão que é importante, né, mas trazendo essa atenção para os benefícios que aquele projeto pode trazer, para as questões econômicas positivas que aquele projeto pode trazer. Me fiz entender ou não? Com certeza, professor. A professora Lucy está falando já, mas é só olhar esses resorts, onde eles são construídos. E que, por exemplo, alguns no litoral do Nordeste, que mudam totalmente a temática de vivência de uma comunidade que muitas vezes tem que ser expulsa daquele lugar, primeiro porque ela nunca vai usufruir daquilo, nem como usufruo de lazer, tampouco como trabalhar, porque muitas vezes não está como mão de obra qualificada para aquelas atividades que o empreendimento venha trazer, né? E é só olhar, que aí se torna negativo
para aquela comunidade, para aquele local onde o empreendimento deverá ser instalado. Exatamente. Você quer falar, Luci? Não, eu ia só dizer que realmente ficou mais compreensível agora, e concordo com o que o Rogério falou, né? E o Valtese também completou a descaracterização da cultura, né? Por isso muito se fala em turismo de base comunitária, o turismo que não é aquele que degrada, é aquele que na verdade, vai somar para os locais e para o próprio turista, né? Que é aquela troca, realmente, o intercâmbio sociocultural, né? Exatamente. É muito bom você ter falado desse exemplo do turismo de base comunitária, porque a gente já até adiantando aqui, seria um exemplo muito claro do turismo responsável, né? Responsável tanto no sentido ambiental, né, ecológico, mas também responsável no sentido cultural, né? De você não suprimir a riqueza cultural daquela comunidade receptora em detrimento daquele turista que vem. Porque, às vezes, a gente percebe que algumas comunidades, em alguns aspectos, elas se adaptam àquela cultura do turista que vem, ao invés de valorizar e expressar a sua própria cultura, né? Então, é muito interessante a gente parar para pensar também nessa dimensão do turismo responsável. A Lucy complementando, né? Foi um tipo de turismo que me encantou muito estudar, exatamente, né? Aí o Valtese fala ecologicamente, culturalmente e socialmente justo. Esse é o modelo ideal de turismo, né? Quem dera que a gente tivesse, de fato, isso efetivado, né? Como um modelo mais aplicado mesmo, né? Na atividade turística. Mas a gente sabe que, infelizmente, questões econômicas, às vezes, né, muitas vezes, falam bem mais alto do que essas outras que a gente está comentando aqui. Pode passar, viu, Thiago? Eu acho que nós chegamos ao final do... Isso, chegamos, pronto. Aí é só a referência, pessoal, do livro que eu falei para vocês, é importantíssimo que vocês leiam, tá? Vocês vão perceber que é um livro extenso, né? Ele tem cerca de 500 páginas, se não me engano. Mas, algumas partes do livro, nós já abordamos alguns conteúdos na sociologia, já abordamos alguns conteúdos na cultura, então eu tive o cuidado de marcar, não sei se vocês perceberam, mas lá no sumário do livro, tem marcadinho, né, os conteúdos abordados em cada unidade, tá? Para que vocês tenham esse direcionamento mais fácil, né, para estudar esses conteúdos, tá bom? Alguma questão a mais a respeito do conteúdo, pessoal? Ou não? Não, né? Pelo visto, não. Então, Thiago, se você quiser parar a exibição, você pode parar, tá? Porque aí eu vou querer exibir aqui um arquivo. Vou ver se eu consigo fazer isso, né? Eu queria falar para vocês, pessoal, a respeito das atividades, tá? Eu sei que talvez você tenha aí algumas dúvidas e vamos aproveitar logo esse momento para tirá-las, tá bom? Vamos lá. Antes disso, antes da gente falar das atividades, eu quero já deixar aqui uma indicação para vocês, uma orientação, na verdade, né? Como eu disse no início, essa live nós abordamos aí, nós condensamos 2 unidades, né? Em uma live só. Por quê? Na live 2, a intenção é a gente trabalhar no estudo de caso, que seria pegar esse método antropológico da etnografia, né, da etnologia, e trazer essa abordagem para algo na atividade turística, né, ou algo dentro de uma comunidade receptora. E aí, vocês vão encontrar lá no material da disciplina, lá nos materiais básicos,
um outro livro, chamado Antropologia e Turismo, Coletânea Franco-Brasileira, tá? É o livro da Patrícia Ramiro, é um livro também muito recente, de 2019. Esse livro, pessoal, ele traz 3 capítulos específicos que vão nos ajudar na live 2. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada nesse material, tá? No caso, os capítulos, eu não coloquei aqui a página, mas acredito que vocês vão conseguir lembrar. É o capítulo que fala Sabor, Tradição e Turismo, o caso das comidas típicas do Seridó Brasil. O outro capítulo, o valor do lugar, o turismo e a valorização simbólica da cachaça do Brejo Paraibano. E o outro capítulo é a valorização pelo turismo, um relato etnográfico da venda direta do queijo Saint-Nectaire. Então, esses 3 capítulos, vocês viram que os 3 têm relação com comida e bebida, né? Então, eles vão fazer essa abordagem antropológica a partir ali de um elemento dentro de uma comunidade receptora, tá? Então, o Valtércio colocou aí, páginas 51, né? Páginas 51 a 118. Isso. Obrigado, Valtércio. Então, eu preciso que vocês deem uma olhada nesses textos, para que na próxima live a gente consiga, né, ter uma fluidez tão boa quanto a de hoje na nossa discussão, tá? E aí a gente vai tentar mesmo de uma maneira mais prática, né, mostrar como é que a gente falou tanto aqui de pesquisa antropológica, com turismo, etnografia, etnologia, então vamos pegar exemplos para a gente estar discutindo a respeito deles, tá bom? Compreendido? E não deixem de ver os outros materiais, tá? Os materiais básicos, né? E tem lá uma série de materiais complementares que a gente sempre coloca como fonte de pesquisa mesmo, para vocês que tenham curiosidade, que queiram se aprofundar na disciplina, na temática, né? É sempre interessante, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente a respeito dos 2 fóruns. Depois eu vou falar da atividade que eu acho que talvez que vocês tenham mais dúvida, tá? O primeiro fórum, aí vocês peguem lá o cronograma depois para vocês verem direitinho a data, tá? De período de duração de cada fórum. Ele vai ser feito, né, abordado aí com base em um texto que vocês têm aí também na plataforma à disposição, o texto Turismo e Antropologia, Contribuições para um Debate Plural. E aí vocês vão argumentar sobre as contribuições que as ciências sociais têm para o turismo enquanto saber científico, ressaltando a importância de concebê-lo a partir de um ponto de vista epistemológico, né, que nós falamos muito hoje, ao invés de reduzi-lo à esfera técnica. Então, esse texto vai ajudar vocês a fazer essa discussão, tá? Vocês têm aí o texto à disposição na plataforma, aí tem sempre aquelas orientações que eu coloco para vocês, né? Após a leitura do texto, buscar articular o que vocês compreenderam da leitura com a discussão que vocês vão fazer, sempre utilizar uma linguagem clara e adequada, comentar a argumentação de pelo menos um colega, isso é regra de avaliação, tá? Inclusive do fórum, não esqueçam, porque a ideia do fórum é gerar uma discussão. Então, se você coloca só o seu comentário e não vai comentando as demais participações, o fórum ele vai perdendo a sua essência, tá? Então, é interessante. Se você utilizar uma outra fonte para referenciar, para fundamentar, na verdade, a sua participação, é importante referenciar, porque quando você cita o texto de um outro autor e você não referencia, isso se torna um plágio, né? E a gente sabe que isso não é legal e nem é permitido, né? Que isso aconteça, tá? E, como eu acabei de falar, não serão admitidos nenhum tipo de plágio. Então, tudo isso é para efeito de avaliação do fórum. Então, esse fórum, ele é um fórum mais tradicional. Você lê o texto e você vai argumentar a partir dele, tá? O fórum 2,
Nesse fórum é onde vocês vão falar, vão abordar, vão discutir um pouco do trabalho daquele autor que eu falei lá durante a live, né? Lá durante a discussão do conteúdo, que é o Agostinho Santana Talavera. Tem um artigo também para vocês lerem, chamado Antropologia e Turismo, uma viagem na obra de Agostinho Santana Talavera. Vocês vão ler, né, o texto e vocês vão destacar os principais conceitos da obra dele, né, apontados lá no texto, fazendo uma discussão, articulando os conceitos, né, com a ideia de se pensar no saber antropológico como um alicerce para a pesquisa no campo do turismo, tá? E aí eu até coloquei lá na descrição do fórum que ao longo de sua participação é importante enfatizar o que está destacado no capítulo 5 do artigo, que são as questões discutidas pelo autor, né? E aí todas as regrinhas que eu já falei também se aplicam a esse fórum e tem um a mais. Nesse fórum 2, a participação de vocês, pessoal, deve conter pelo menos 10 linhas escritas, tá? Porque a gente está falando de um referencial teórico importante da área, então é interessante que vocês se aprofundem, que vocês leiam, que vocês discutam um pouquinho mais, tá bom? Pronto, isso era a respeito dos fóruns. Agora eu vou tentar aqui exibir um arquivo a respeito da atividade, e aí quando aparecer para vocês, vocês me deem um retorno, tá bom? Só um momentinho. Apareceu ou não? É, 10 linhas a sua participação no fórum, tá, Luci? Do fórum 2. Apareceu, pessoal? Dei um retorno no microfone, que eu não estou vendo o chat. Sim, atividade 1. Pronto, vamos lá. Agora, Sim, professor, agora sim. ok, vamos prestar atenção aqui, pessoal, porque eu sei que talvez quem já tenha visto aí deve ter alguma dúvida, tá? E aí, esse é o momento para tirá-las. Então, na atividade 1, a gente vai ter uma produção acadêmica, mas uma produção mais simples. A gente vai observar que ela é bem mais simples. Então, investigar é perguntar o que conduz a respostas e a novas perguntas. O processo de investigação antropológica obedece a um modo de abordagem dos problemas socioculturais e às suas respostas. Toda a investigação antropológica obedece a um projeto de investigação explícito ou implícito. Daí a importância de pensar e escrever um projeto de investigação. Este projeto deve adaptar-se ao terreno e problema de investigação. Um projeto de investigação obedece a uma reflexão epistemológica, abordada anteriormente na forma de esboço, metodológica e tecnológica. A reflexão epistemológica define as questões dos paradigmas, modelos e problemáticas comuns à investigação científica em geral. Ela enquadra, teoricamente, as conceitualizações dos objetos de investigação. Tá? Isso aqui é uma abordagem que os autores do material de vocês fazem a respeito da pesquisa antropológica, tá? Uma pesquisa mais geral. O excerto acima aborda concepções e reflexões sobre a pesquisa em antropologia. Todavia, esse método investigativo não se esgota nessa ciência específica, visto que as ideias em destaque podem servir como propulsoras para pesquisas em outros âmbitos científicos. No caso do turismo, é importante destacar que essa área possui um viés que orienta a pesquisa, pois não se esgota em atividades puramente técnicas, né, como nós já falamos bastante. O turismo é uma ciência interdisciplinar, pois suas ações práticas e concepções epistemológicas perpassam por outros campos, tais como cultura, economia, meio ambiente, transformações sociais, dentre outros. Nesse sentido, como atividade avaliativa, propõe-se a produção de um texto de caráter acadêmico no formato de resumo. Cada discente escolherá preste atenção aqui, tá? Cada discente escolherá uma temática de interesse próprio para desenvolver sua produção.
recomenda-se escrever sobre temas abordados na referida disciplina ou em disciplinas já cursadas. O trabalho deverá obedecer à estrutura e formatação a seguir. Então, vamos lá. Vocês irão, eu vou já mostrar os exemplos, vocês irão escolher uma temática relacionada ao turismo, logicamente, né? Com outras questões, né? Questões que vocês já estudaram em disciplinas passadas, ou, enfim, que vocês tenham algum interesse particular. Vocês vão fazer pesquisas, tá? De materiais, de referenciais teóricos, para produzir um resumo. Esse resumo, para quem nunca fez, né? Para quem está aqui, por exemplo, na primeira graduação, é um resumo que nós encontramos geralmente no início de trabalhos científicos, como artigos, como teses, né, dissertações de mestrado, de doutorado, né, monografias, enfim, é ali uma espécie de carta de apresentação da pesquisa. E aí eu trago aqui para vocês as orientações de estrutura e formatação inicialmente. Então, vamos lá, vamos entender como é que isso vai ser estruturado. Então, como é que vai ser aqui a formatação desse trabalho, né? O trabalho deverá ter um título centralizado em caixa alta e negrito. Eu penso que essas questões aqui vocês já tenham visto lá na disciplina metodologia passada, né? Metodologia científica. Se houver subtítulo, este não deverá estar em negrito, tá? Regras de ABNT. Isso aqui é tranquilo. Nome do autor alinhado à direita. Texto do resumo, isso aqui é importante, pessoal. O resumo de vocês deve ter entre 300 a 400 palavras, no mínimo 300, no máximo 400 palavras, tá? E o texto deverá ser justificado. Deverá ter as palavras-chave separadas por ponto. Você pode colocar de 3 a 5 palavras-chave. Referências bibliográficas nas normas da ABNT, né, que vem abaixo das palavras-chave. Nesse caso aqui, vocês vão colocar referência, tá? Professor, licença, só um minutinho. Pois não. Essa atividade é baseada como se fosse numa fundamentação teórica? Isso, eu vou mostrar, quando eu mostrar o exemplo, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá? Tudo bem. Vamos lá. A margem esquerda e superior 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros, fonte Arial ou Times New Roman. Então, aqui são regras básicas de formatação. Bom, estrutura e formatação do texto. Vamos lá. E o espaçamento simples. Recomendações gerais. O resumo deve começar com uma frase que contenha o essencial da proposta de pesquisa, evitando repetir as palavras do título. Aqui são recomendações de escrita, tá? Basicamente. Deve incluir unicamente os pontos significativos, ser claro e conciso, evitando comentários periféricos e generalidades, porque o resumo ele é muito curto, então ele deve ser o mais objetivo possível, né? Deve ser redigido em um único parágrafo, com frases simples, coerentes e com continuidade, começo, meio e fim. Não deve consistir de um amontoado de sentenças desconexas, cada uma referindo-se a um tópico. O resumo não deve conter citações bibliográficas, tabelas, quadros ou esquemas, tá? O resumo é uma produção 100% sua, não deve conter nenhuma referência, aliás, nenhuma citação de um outro autor, bom? O que deve ter é uma fundamentação, mas você não pode citar outros autores dentro do seu resumo. Dá preferência ao uso dos verbos na terceira pessoa do singular. Isso aqui é uma regra básica de escrita acadêmica, né? Tempo e verbo não devem dissociar-se dentro do resumo. O que é que vocês devem evitar? O uso de frases negativas e o uso indiscriminado de adjetivos, advérbios, neologismos e abuso de explicações. O uso de expressões como o presente trabalho trata, nesta tese são discutidos, o documento conclui que, aparentemente é, etc. Deve ser evitado. Abreviaturas e siglas, quando absolutamente necessário citá-las entre parênteses e precedidas da explicação de seu significado na primeira vez em que aparece. Tá? O que é que deve conter no texto? Aqui, pessoal, são as partes detalhadas
que deve ter no seu resumo, tá? Cada partezinha explicada. A redação deve ser feita com frases curtas e objetivas, organizadas de acordo com a estrutura do trabalho, dando destaque a cada uma das partes abordadas, assim apresentadas. Então, vocês devem conter uma introdução, que é onde vocês vão informar em poucas palavras o contexto em que o trabalho se insere, sintetizando a problemática estudada. O objetivo deve ser explicitado claramente, os objetivos da sua pesquisa, do seu trabalho. Quais são os métodos, né? Destacar os procedimentos metodológicos adotados, como informações sobre a população estudada, por exemplo, né? São exemplos. Local, análises estatísticas utilizadas, amostragem, revisão de literatura, entre outros. Abordagem etnográfica, por exemplo, né? Como a gente falou mais cedo. O referencial teórico, citar os autores e ano utilizados como principais referências para o trabalho. Você vai somente mencioná-los, né, dentro do seu resumo. E, os resultados, destacar os mais relevantes para os objetivos pretendidos. Os trabalhos de natureza quantitativa devem apresentar resultados numéricos, assim como seu significado estatístico. Aqui são só indicações, mas eu creio que talvez vocês não vão seguir por esse viés quantitativo, né? Mas, se for o caso, tá aí as orientações. E, por fim, as conclusões, né? Destacar as conclusões mais relevantes, os estudos adicionais recomendados e os pontos positivos e negativos que poderão influir no conhecimento. Pronto. Aí aqui eu trouxe um exemplo com a estrutura explicada. Aqui nós temos um exemplo de um resumo. E aí vocês vão ver que eu destaquei, né, cada parte, mas no resumo de vocês, vocês não vão precisar colocar introdução, objetivo, né, o termo, tá? Métodos, não precisa, vocês vão apenas escrever o texto correspondente a cada uma dessas partes. Eu botei aqui mesmo só para vocês entenderem direitinho qual é cada uma delas, tá? Aí a gente tem aqui um resumo, que fala sobre as novas tecnologias da informação na comunicação científica em pesquisas na área de saúde pública no Brasil. Aí aqui abaixo seria o nome do autor, tá? E aqui o resumo nessa estrutura que vocês estão vendo. Então, veja, por exemplo, olhem só como a introdução, ela é bem curtinha, né? 2 frases, 2 linhas. A abordagem em questão destaca a influência da internet no processo da comunicação científica de pesquisadores da área da saúde pública no Brasil. Então, está introduzindo o assunto pesquisado, tá? E aí tem as outras partes. Eu não vou me deter tanto para a gente não pegar tanto tempo, mas vocês depois deem uma lida direitinho, tá bom? E aí nós temos aqui as palavras-chave, veja bem, as palavras-chave, elas sempre vão ser palavras que remetam diretamente à pesquisa, que quando você vê as palavras, você se remete à temática pesquisada, ao assunto pesquisado. E aí, como eu falei, vocês podem colocar de 3 até 5 palavras separadinhas por ponto. E a referência, tá? É muito importante vocês colocarem a referência bibliográfica. Se você for pesquisar, por exemplo, a sua pesquisa é sobre a temática do lazer, vamos supor, né? Teoria do lazer ou questões do lazer relacionadas à atividade turística. Então, você pegou lá o do Mazedier como referência, como referencial teórico para a sua pesquisa. Então, você vai citá-lo aqui na parte do referencial teórico, né? E você vai citar a referência do trabalho do Mazedier que você leu para você construir o seu resumo. Então, tem que referenciar. E nos materiais de vocês vão encontrar orientações de como fazer referências bibliográficas, seja de livro, de artigo, de periódico da internet, enfim, tem lá as orientações, como também um arquivo que tem algumas orientações sobre resumo de acordo com a BNT, tá? E aí eu trouxe outros exemplos mais gerais, né? Inclusive em relação ao turismo, né? Vocês vão ter aqui vários exemplos, ó, de resumo, sempre traz o texto
em um parágrafo, justificado, certo? Ó, esse aqui, veja que ele tem um título e ele tem um subtítulo. O subtítulo não está em negrito, tá? Então, seguir essa formatação. E as referências. No caso, esse resumo, a autora utilizou Professor, essas duas referências. Pois não. o subtítulo não está em negrito, mas em compensação ele está em caixa alta. Não deveria ser em caixa baixa? Tá, deixa eu só conferir aqui as orientações. Não, o título, o subtítulo você pode colocar em caixa alta, mas não em negrito, tá? Deu para compreender, pessoal? Ó, o subtítulo vocês podem colocar ele em caixa alta, tá? Mas não em negrito. Ó, aqui também é a mesma forma. E aí vocês vão ter vários exemplos, tá? E aí eu coloquei bem no final sugestões de temas. Vocês podem utilizar alguns desses temas ou se inspirar, talvez, de alguma forma, em alguma dessas temáticas. Mas, assim, é a escolha de vocês, tá? É uma decisão de vocês para fazer essa pesquisa. Eu falo que é uma pesquisa, por quê? Porque para você construir o resumo, você vai ter que pesquisar referencial teórico, você vai ter que pesquisar trabalho sobre a temática que você vai escrever o resumo. E, pessoal, muito cuidado mesmo, para não cometer plágio. Eu sei que às vezes, eu sei que isso não vai acontecer aqui, né? Mas, às vezes, a gente ali no ímpeto da leitura, às vezes acaba transcrevendo uma parte do texto que não é nossa. Então, muito cuidado para isso, tá? A pesquisa que você vai fazer é mais no sentido de você ter mesmo a fundamentação para escrever o resumo, tá? E aí... Professor, Oi. no caso dessas consequências de pandemia do Covid-19 no turismo, pode ser pesquisado em artigos, né? Sim, vocês têm aí uma gama de possibilidades, pessoal. Vocês podem pesquisar como referencial livros, artigos, né? Artigos, por exemplo, na internet a gente tem uma série de sítios na internet que tem artigos à disposição para vocês baixarem, né? Você tem lá na plataforma da Cielo, que eu sempre recomendo, né? Tem artigos muito bons. E, enfim, a pesquisa ela tem essas várias possibilidades, contanto que vocês consigam aí um referencial que ajude na escrita do resumo, tá bom? Tá bom? Aí tem essas sugestões que eu coloquei mesmo para vocês terem aí no norte. E aqui eu coloquei também, bem no final, a forma como o resumo de vocês vai ser avaliado, para que vocês tenham também uma atenção na hora de elaborar cada parte, na hora de formatar, tá bom? Ver aí mesmo a qualidade do texto. Então, a atividade vale 10 pontos, tá? E aí tem essa discriminação da pontuação por itens. A formatação vale 1,5 ponto, a introdução 1 ponto, o desenvolvimento que abrange objetivo, método, referencial e resultados 2,5, a conclusão vale 1 ponto, a argumentação que você faz ao longo do texto com a temática que você escolheu vale 2,5, palavra-chave 0,5 ponto, referências 0,5 ponto, e a quantidade de palavras pedidas, né, para o texto 0,5 ponto. Então, para que vocês também tenham aí uma noção de como vai ser avaliado o trabalho, tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo? Até aqui tudo certo. Dúvidas vão ter vida quando a gente estiver fazendo. Mas é assim mesmo. As dúvidas elas vão surgindo quando vocês começarem a pesquisar e começarem a construir o texto. Isso é uma coisa super normal. Pode falar. Diga, Antônio. Bom, quando eu li a primeira vez esse material, eu compreendi de uma forma. Agora,
com a sua explicação, eu estou entendendo de uma outra forma. Então, eu só quero recapitular para ver qual das duas formas estão, de fato, corretas para mim. Quando eu fiz a leitura a primeira vez desse material, eu compreendi que eu iria pesquisar trabalhos dentro daquelas temáticas previamente apontadas e que eu iria produzir, a partir dali, um resumo. Ok? Foi o que eu havia entendido. Com a sua explicação de hoje, eu entendi que eu irei produzir um resumo baseado em uma pesquisa também, onde eu tenho aquelas temáticas que eu iria escolher a que mais me interessa, ou que eu acho mais conveniente dentro da linha de que eu vejo que é mais interessante para mim, e vou construir o resumo. Até a construção do resumo, sem grandes problemas. Mas aí você pede que se coloque as referências. Então, a construção do resumo, isso aí é comum de ver, de se fazer o resumo mesmo sem estar com o trabalho todo pronto. Alguns podem achar estranho, mas eu não acho estranho, eu acho normal. O que eu estou achando estranho é a referência ali. Isso, ó, vamos lá. Você vê que dentro do resumo tem o referencial teórico, né, que você vai utilizar como fundamentação do seu texto, da sua pesquisa, não é isso? Sim. Então, é esse referencial que você vai fundamentar. Por exemplo, vamos lá, vou trazer aqui o Talavera para a discussão, para a gente ficar com ele na cabeça, né? Vamos supor que algum de vocês vai pesquisar sobre a importância da antropologia do turismo, no estudo da cultura das comunidades receptoras. Vamos lá, um exemplo. Sabendo que o Talavera é um importante referencial da antropologia do turismo, eu vou pegar, né, ou vocês, né, vão pegar esse referencial, vão pesquisar, vão ler sobre ele para poder ter base para escrever o resumo. E vão colocar ele lá no referencial teórico dentro do resumo, que tem lá, né? Você vai citar Talavera 2018, por exemplo. Lá no final do resumo, nas referências bibliográficas, o que você vai colocar é o material do Talavera que você leu. Você leu um artigo do Talavera para poder ter base para escrever. Alô? Deu para entender, Antônio? Sim, entendi. Pronto. Porque assim, senão fica estranho. Imagine você, como você mesmo colocou, como não é um artigo, né, é um resumo, é estranho você pegar um resumo que tem um referencial teórico dentro dele, mas no final não referencia nada. É esquisito, né? A mim me parece esquisito. Então é interessante você referenciar. A gente sabe que no artigo, você lá no final coloca todas as referências utilizadas, né? Não coloca no resumo, mas coloca no final. Mas aqui nós não estamos falando de um artigo ainda, né? Eu confesso que eu até pensei na possibilidade de passar um artigo para vocês, mas pelo contexto, né, e pelo nosso tempo, não seria viável. Mas é importante referenciar, pessoal. Para vocês que estão numa graduação e vão prosseguir, com certeza, nos estudos posteriormente, é muito importante ter esse hábito, tá? Sempre de referenciar quando você utilizar algo de um outro autor, bom? Deu para tirar dúvida? Deu sim, professor. As dúvidas do Antônio são pertinentes e eu estava também com dúvidas assim. Mas aí eu creio que, ao que estivermos fazendo, a gente vai pegar e ouvir e ver essas explicações suas também, além do que está explicado lá, aqui dessa aula, né, que vai estar postadas logo mais, tá bom? Isso vai nos ajudar. Se por acaso surgirem, se por acaso não, vai surgir, né, novas dúvidas, vocês podem repassar aos tutores, a gente está sempre se comunicando, tá bom? E eu tento sanar o máximo de dúvidas possível,
tá bom? Importante, uma coisa a respeito dessa atividade, né? O prazo. O prazo da atividade é desde o início da disciplina, que foi agora dia 5, até o dia 30 de abril. Então, pensando justamente que é uma atividade que requer uma elaboração melhor, um tempinho para pesquisar, então, foi dado o mês de abril inteiro, tá? Para vocês fazerem essa atividade. Eu creio eu que seja suficiente, né? Mais alguma dúvida? Não, né? Bom, vamos lá. Pessoal, eu queria só pedir para vocês, quem pudesse, para abrir a câmera para a gente fazer uma foto, para postar nas redes. Então, o Rogério apareceu. Bora lá, pessoal. Vamos deixar sozinho com o Rogério. Bora lá. Parece que ninguém vai querer aparecer hoje, né? Pronto, o Antônio apareceu. Opa, peraí, que eu perdi essa parte. Vamos lá. Eu vou printar aqui a tela rapidinho. Vai ser só eu e a Lucy mesmo na foto, né? Vamos lá. 1, 2 e... Foi. Mais alguém quer aparecer? Eu faço outra. É porque depende do layout aí do seu Google Meet. Aqui Pronto. no meu apareceu um bocado. Eu vou postar no grupo. Ok. Também estou vendo muita gente. Então, pessoal, novamente, né, agradecer vocês. Como foi dito lá no início, a gente teve uma participação muito boa, apesar dos pesares de problemas tecnológicos, mas isso não nos tira a vontade, né, de aprender, de estarmos aqui compartilhando conhecimento e nos ajudando mutuamente, tá bom? A nossa próxima live vai ser no dia 14 de abril, se não me engano, né? E aí vocês vão ter contato com aquele material que eu indiquei a vocês, certo? Não esqueçam. Tá bom? Bom, pessoal, agradecer a vocês novamente e dizer que estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, não hesitem. Tá bom? Obrigado e boa noite. Até a próxima. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.